tem muitos pacientes que têm doença celíaca também? Tenho muitos pacientes celíacos, tenho pacientes que moram fora do Brasil e acabaram me encontrando no meu atendimento esse acolhimento, né? O fato de você entender, o fato de eu ter passado, né? Ter Sim. vivido isso, eles se sentem mais seguros e acaba que um fala com o outro e algumas pessoas já me indicaram, então eu atendo pessoas online, vários celíacos em São Paulo. Então, assim, aí, e também o celíaco é um atendimento, às vezes eles ressurgem, sabe? Mas é um atendimento muito, acompanhamento muito próximo no inicial, e depois a pessoa aprende, né? Por si. Uhum. Aprende Então, por si. aí quando dá algum pipoca que volta. Que bom. E conta um pouquinho, assim, como que foi o teu processo, assim, até você descobrir que você, né, recebeu o diagnóstico da doença celíaca. Como é que foi, Sim, assim, então. né, cronologicamente acontecendo, assim, como é que você tinha sintomas Uhum. antes que justifica, que você foi fazer essa investigação? Então, eu adoro falar sobre isso, porque foi um processo muito importante e eu divido basicamente em três etapas, assim. Eu fui uma criança que a minha mãe conta que eu fui uma criança que desde bebê vomitava demais. Eu vomitava muito e na minha infância eu tive vários processos, assim, dor de cabeça demais, coisas que faziam mal e atacavam o fígado. Você já ouviu falar essa Sim. expressão? Ah, Aham. atacou o fígado. Eu lembro que tinha um remédio, o pessoal das vezes sabe, comenta se você lembra. Era um remedinho verde, hepatocel, hepato alguma coisa. Eu aprendi a tomar aquilo sozinha. Então, Uhum. assim, comia alguma coisa, certas coisas tipo baconzitos, eu não comia, porque se eu comesse um daquele, eu quase ia parar no hospital. Sentia Uhum. muita náusea, barriga inchada. Então, assim, essa fase da infância não teve diagnóstico. E eu tinha dificuldade na escola, bastante dificuldade de De prestar atenção, aprendizado, de prestar de atenção. aprendizado. Então, assim, eu era muito boa em algumas coisas, normalmente voltadas para artes, para coisas que eu não precisasse prestar tanta atenção. Em algumas coisas não ia nem com reza brava. Naquela época, né, Thalita, eu tenho 43. Então, assim, era muito difícil alguém observar, os professores não estavam tão atentos, né? Alguns professores falaram para minha mãe, a Josi, ela é dispersa, né? Uhum. Mas não se, nunca, isso eu fui fazendo essas relações depois, né? Sim. E aí, quando aconteceu no pré-vestibular, em 97, eu tive um surto de manchas pelo corpo, coceiras, assim, nas costas, ficou as costas todas, eu pensei que tinha passado uma aranha, alguma coisa assim, e eu comecei a ter isso, em surtos, assim. Na época, meio que fui no médico, quando eu ia no médico, a mancha tinha sumido, e eram várias, né? Como se fossem urticárias que ficavam ali, persistentes, coçando e com erupções bolhosas por cima. E eu tinha muito intestino, aí a segunda fase, muito intestino preso, continuava tendo um pouco de dificuldade de concentração na escola, mesmo assim, né, me esforcei muito, passei na faculdade estadual, estudei na Unesp, fiz agronomia na Unesp, e assim, as coisas foram, a gente ia levando, empurrando o problema com a barriga, muita enxaqueca. Não é normal você ter muita dor de cabeça, gente. Eu tomava uma cartela de analgésico por semana e sempre com o estômago dilatado. E chegou uma fase que eu comecei a me sentir empachada com algumas coisas. Eu sempre amei, lasanha sempre foi meu prato favorito. E teve um dia que eu comi um prato assim de lasanha e falei, nossa, sabe, eu comecei a sentir empachada. E a doença celíaca, quando desenvolvida, manifestada pela dermatite, ela é a não clássica, né? Então, aqueles sintomas gastrointestinais da clássica, eu não tinha. Então, o que não gerava grandes preocupações. Então, E é aquelas uma coisa que bolhas, eu... as bolhas que você tinha nas costas era dermatite herpetiforme que você fala? Hipertiforme. Uhum. Só que eu vivi com isso 10 anos. É aí Olha que eu só. entro na segunda fase. Uhum. Durante 10 anos, aí eu ia no médico, ele falava, é um pH da pele que tá muito básico, passa vinagre branco. A minha amiga, eu fiz uma live pela semana passada, ela falou, Josi, eu lembrei de você passando vinagre.
Meu pé fazia bolhas do lado, assim, vamos supor que essa aqui é a parte lateral do pé de fora, fazia Sim. bolhas, assim, e estourando, ressecando, ficava quase em carne viva. Nossa. Aqui, assim, eu tinha muita mancha, e aí fazia aquelas cascas, né? Uhum. E aí eu fui convivendo com isso. Gente, a gente se acostuma e se apropria, né, das doenças. A minha dor de cabeça, ai, a minha rinite, meu nariz, ele chegava a ter uma linha, assim, de tanto que eu coçava, assim, pra cima o nariz, sabe? Uhum. Então, assim, eu não tinha qualidade de vida e achava que eu tinha. Aí, quando eu mudei para Palmas, olha só, saí de um centro, né? Morava em Ribeirão Preto, saí de um centro onde a medicina é super, né, bem desenvolvida e tal. Vim para Sim. Palmas, uma cidade começando. E aí, a minha irmã falou assim: Josi, isso não dá. Saiu uma mancha assim no meio da minha testa. Ela falou assim: isso não dá, não dá. Eu vou te levar. Eu vou pegar você na mão e vou levar numa médica aqui em Palmas, que foi muito boa para ela, que foi a doutora Luciane Prado. A doutora olhou a mancha, ela falou assim: Josi, isso aqui é dermatite herpetiforme, ela é provocada por glúten. Só de olhar. Só de olhar. Ela falou assim: só de olhar. Ela falou assim: a gente vai fazer exame, fez uma biópsia na hora, lá no consultório mesmo, ela já fez a biópsia, eu vou fazer exame e eu vou mandar para o laboratório, só que eu já vou te encaminhar para um gastro. E aí ela me encaminhou para uma gastro, a doutora Maria Augusta, uma maravilhosa, não tinha experiência nenhuma com doença celíaca. E aí ela falou: não, Josi, nós vamos pesquisar. Eu tenho uma prima que é gastropediatra, que já está mais acostumada a lidar, e eu conheço doença celíaca de ser daquela criança que nasce com 2 aninhos, tá barriguda, magrinha nas perninhas, nos bracinhos, desnutrida, né? Uhum. Mas pelo visto, mudou as coisas, então vamos aprender. Então a gente foi aprendendo junto esse caminho. Aí nós fizemos. Foi um processo, Thalita, que eu aprendi também. E é o que eu falo, antes não tinha tanta informação, né? Você não tinha Instagram, você tinha Sim. assim, até que tinha o Google, que isso foi em 2000 e pouco, 2007, se eu não me engano. Mas era uma coisa muito, a gente se informava mais pelos blogs, né? Então Sim. ela falou assim, a Dermato falou, vamos tirar o glúten, né? E eu fiz uma viagem, tirei. Quando eu voltei na gastro, eu já tinha tirado o glúten. Ela falou assim, agora a gente vai ter que reintroduzir para fazer os exames. Ah. Uhum. Aí eu passei por esse processo de reintrodução e foi Uhum. tirar, minha pele ficou limpa, zup, sumiu tudo. Sumiu tudo. O Em um intestino voltou a mês. funcionar em um Olha. mês. Um mês Uhum. assim, 20 dias, que eu 20 viajei, dias. voltei, consultei. Aí Uhum. eu tive que voltar a comer para fazer os exames sorológicos. Então, o que que a gente faz quando você está com suspeita? Não tira o glúten até você fazer os exames, porque a Uhum. falta do glúten vai negativar um exame. O mês pode ser que não negativasse, mas quando você passa mais tempo, sempre isso que eu falo já nos pacientes. É uma metodologia minha de muito tempo reduzir glúten da alimentação do paciente, mas antes a gente, se você sente alguma coisa importante, né, um sintoma importante com o glúten, vamos esperar fazer os exames. Quais seriam, então, se fosse elencar? Porque, assim, você falou sobre doença seria clássica e não clássica. Isso, Uhum, né? é. Mas, assim, quais Uhum. seriam os sintomas que a pessoa precisa ficar atenta? Ah, eu tenho isso, então eu preciso fazer essa investigação. Tipo, quais seriam os sintomas que você... Quando você vê numa criança, a clássica já é na criança, né? Começou, é o que eu tive um paciente essa semana. Ela falou, Josi, com 2 aninhos eu já tive que fazer exames porque tinha sintomas. Então, tem intestino muito preso ou solto demais. Não Uhum. cresce, tem um déficit no crescimento, dificuldade de ganhar peso ou excesso de peso. Poxa, Uhum. não justifica essa criança inchadinha, né, com excesso de peso. Mas a clássica, ela é muito caracterizada pela diarreia Diarreia. constante. Uhum. Então, assim, quando você pensa, quando você vai pesquisar um livro antigo, você vai ver criança com diarreia, com o abdômen muito distendido, então muitos gases, e acaba caminhando para outros problemas, né? Porque você vai Sim. passar a ter a desnutrição causada pela desabsorção, né? E Uhum. a não clássica são esses sintomas que eu falei que eu falei que eu sentia. Constipação, ou hora constipada, hora solto demais. Uhum. Dependendo do que come, aquele empachamento, né? A gente fala Uhum. aquela plenitude gástrica. Você nem comeu tanto e tá.
Aham. né? Uhum. O mal-estar mesmo com o glúten que você sinta. Hoje as pessoas estão se, né, se olhando mais e sentindo mais isso. Então, nossa, eu como glúten, eu fico com a barriga muito inchada, eu tenho dor de cabeça, eu tenho indisposição. Então, Legal. você vai dos sintomas gastrointestinais. Diarreia crônica, constipação, dor abdominal, náusea, vômito, aquela distensão, aquela barriga muito inchada. E os Uhum. outros sintomas que não são gastrointestinais? Déficit de ganho de peso e altura, você já identifica em criança ou adolescente. Atraso na puberdade, aquela menina que... Eu fui uma menina que menstruei com 14 anos. Então, Uhum. assim, é um atraso, né? Apesar de estar ali na normalidade, mas é mais tarde. Sim. Anemia crônica, osteopenia e osteoporose, você tem, aí começa a ter uma perda de massa óssea, né? Uhum. Defeito no esmalte dentário. Muitas crianças, é muito observado isso. Começa a ter aquele dentinho fraco, Aham. sem, né, defeito no esmalte. Irritabilidade, fadiga crônica, sempre cansada. Eu queria que o mundo acabasse em barranco para eu morrer encostada, Uhum. sabe? E eu tinha aquilo como se fosse uma preguiça. E não, Uhum. sabe, uma coisa que você não justifica, não tem. Você dormiu bem, acordava me arrastando. Uhum. Neuropatia, pode acontecer nos casos mais graves, artrite, artralgia, falta da menstruação, Uhum. aumento nos níveis do TGO e TGP, que são as enzimas hepáticas. Então, esse Uhum. alguns exames que caracteriza. E aí, a não clássica vem com doença de Graves, né, na tireoide, Uhum. vem com dermatite herpetiforme, que é essa que eu Uhum. tive. Algumas relações com artrite reumatoide, tem algumas outras, assim, que a doença celíaca está muito relacionada Muito também. relacionado. E vamos falar então assim, como que se dá o diagnóstico? Porque até já colocaram aqui também uma perguntinha assim, ó. E quando o exame de sangue dá negativo, só na biópsia do intestino dá doença celíaca, é normal? Eu acho que existe bastante É, confusão, né, nessa questão do sim. diagnóstico. Porque às vezes pode Muita acontecer o confusão. anticorpo vir negativo e na biópsia vir positivo. Explica um pouquinho como que é o passo a passo até chegar no diagnóstico. Então, quando você tem os sintomas, você precisa procurar imediatamente um gastro que entenda sobre a doença celíaca. Vamos supor que você sofra isso, tudo que eu estou sofrendo, né? A gente sabe como nutre, que a gente pega assim muito, vindo de vários médicos, né? A pessoa já está assim cansada de tanto médico, de tanta opinião, de iniciar tanto tratamento. Então, o que que a gente faz primeiro? Faz o sorológico. São 3 exames de sangue, não precisa de jejum. Então, esses 3 básicos são IgA. IgA é aquele exame que você faz para identificar porções do intestino, né? Vamos dizer assim, as imunoglobulinas do intestino. Então, você vai fazer antitransglutaminase IgA, anti-indomise IgA e IgA sérico, caso a pessoa tenha uma deficiência de IgA, você não cair no falso negativo. Né? Uhum. Estar comendo glúten é importante, como a gente já falou, a falta do glúten ali no intestino pode causar um falso positivo, um falso negativo. Uhum. Aí não positivou. Se os sintomas são muito importantes, a pessoa sofre demais, ela já está internada, está suspeitando de câncer, acontece muito, eu já tive casos assim. Eu tenho conhecido aqui em Palmas que a mãe morreu de câncer e depois foi descoberto que ela tinha doença celíaca. Olha E só. ele é celíaco hoje, a irmã já não tem fertilidade mais por conta de problemas que descobriu muito tardiamente. Uhum. Então, você vai ter esse acompanhamento com o médico, com o gastro. Ele vai te encaminhar para a biópsia. Tá. Quando os exames Então. são positivos, às vezes não faz biópsia. Por quê? Porque é um exame invasivo, tá caindo um pouco, esse exame de biópsia tá caindo Ah, um pouco é? por ser invasivo, por pegar partes ali do intestino, por ser uma pessoa que já está debilitada, Uhum. né? Então, mas essa investigação completa inclui a biópsia, sim. E principalmente quando são negativos e a pessoa suspeita, o médico suspeita muito de ser a celíaca. E essa biópsia tem que ser feita por quem entende de fazer a biópsia para doença celíaca. Porque tem o número de amostras correta, a porção ideal do intestino. E esse endoscopista ele tem que ter um olhar clínico para aquele ponto inflamado do intestino.
Às vezes a gente pensa assim, o intestino vai estar lá todo vermelhão. Não, ele vai ter manchas, ele vai ter nuances, né? Ele vai ter a biópsia que vai identificar o MASH, que é o grau de inflamação, né? De achatamento dessas vilosidades. Então, não Então, é. esse Isso caminho. até que eu queria te perguntar. Então, não é qualquer pessoa assim, eu já fiz uma endoscopia e não deu nada na endoscopia. Tipo, querendo assim, ela não foi fazer investigação de doença celíaca, ela foi fazer uma endoscopia para ver o estômago, enfim. Não deu Não, nada. Não significa que. Porque é uma endoscopia com biópsia e o médico tem que profunda. colocar, né, especificar que é para pesquisa de doença celíaca. Para o endoscopista Justamente, saber. ele tem que colocar que é para essa pesquisa. Se eu não me engano, são 6 fragmentos no mínimo, ou são mais fragmentos de 6 porções diferentes, alguma coisa assim. Mas você tem justamente o exame específico, porque aquela amostra ela vai ser mandada para biópsia, tem que ser daquela porção do intestino. Por quê, gente? A doença celíaca ela atinge o delgado. Por que que você começa a ter baixa absorção? Porque é a parte mais absortiva do intestino. É ali que vai estar inflamado. A endoscopia para ali, né, Thalita? Para ali no estômago a endoscopia. Essa que a gente faz do intestino é mais profunda. E outra coisa também que eu acho bem importante, não precisa ficar se submetendo a colonoscopia. Não vai estar no cólon, Isso é né? importante Não falar. vai estar. Então, eu chego com pacientes com pasta de exame, assim, olha, eu fiz 50 colonoscopia, não deu nada. Não, não vai dar mesmo, não é nessa porção que vai. Vamos fazer só um parênteses, assim, até para explicar, assim, em relação à anatomia, né, para o pessoal só saber. Então, assim, depois do estômago, o primeiro intestino é o intestino delgado, que é onde acontece a Isso, doença celíaca. Quando a gente faz justamente. uma colonoscopia é avaliado o intestino grosso, que é o outro É, intestino. Então, são locais diferentes, né? Aí estão perguntando assim, né, para repetir o nome dos exames e sobre o exame genético. Então, só vamos repetir aqui assim, o nome dos exames. É o IgA sérico, isso. o antitransglutaminase IgA e o IgA, antiendomísio IgA. Isso? isso. Precisa Uhum. fazer antitransglutaminase IgG? Não? Alguns médicos solicitam, mas não é prática. Não é prática. Porque se, não é prática. Normalmente eles analisam mais o IgA mesmo. E assim, eu nunca vi um IgG positivo. Tá. Uhum. Eu Não, nunca vi. beleza. E aí a E os questão do exame genéticos, genético pode explicar um pouquinho sobre o genético? o que que acontece? Exame genético é uma coisa que a gente tem que ter em mente que não é porque deu ali no seu exame genético que você tem, né? É uma predisposição. E aí foi identificado numa população que a maior parte dos celíacos tinha aqueles genes positivos. E, inclusive, tem uma pesquisa nova agora que associa esses mesmos genes ao diabetes tipo 1 em crianças. Então, já faz parte do protocolo da Associação Diabetes, né, da americana, que faça já quando identificar o diagnóstico do diabetes tipo 1, já pesquisar a doença celíaca nesse paciente. Porque essa predisposição, ela já está implícita ali. Então, na verdade, você vai acabar tendo 4 exames. Você vai ter DQ2, DQ2A, DQ2B, vai ter DQ8A, DQ8B. E aí, nessa avaliação, o médico vai identificar se você tem ou não a predisposição. Tendo a predisposição, qual é a recomendação médica? Você come normalmente, repete os exames a cada 6 meses e vai acompanhando essa evolução, se você vai abrir ou não. Eles falam abrir. Abrir seria Se o quê? descobrisse abrir seria ter a doença celíaca. Né? Entendi. Você vai comendo, você vai vivendo sua vida normal e ver se a doença vai surgir em você. Qual é o risco, por exemplo, de uma pessoa que tem a genética positiva, dela ficar consumindo glúten e ela se tornar doença, né, ter a doença celíaca? Celíaco. Existe um Aquilo risco. que você fala, aquilo que você fala muito no seu Instagram sobre o leaky gut, o intestino Sim. hiperpermeável. Sabe, gente, aquele intestino sofrido que a Thalita fala, os meus pacientes também sabem, meus seguidores também sabem que eu falo.
aquelas célulazinhas que tinham que estar bem grudadas e elas começam a ficar frouxas e caem na corrente sanguínea, coisas que não deveriam cair, né? Essa inflamação que o intestino do celíaco sofre, qualquer pessoa na população mundial pode começar a sofrer por conta de uma alimentação ruim, por conta de estresse, de excesso de álcool, né, de excesso de comida de lanchonete, né, remédio, muita medicação. Olha a Josinha antiga, era um analgésico por dia, cheio de cafeína, cheio de de pirona, todo dia para viver, né? Anti-inflamatórios, antibióticos, Fígado, tendo gripes, intestino, estômago, tudo ferrado, né? sofre, Aí você vai e deixa seu intestino careca. Você vai ter a possibilidade de desenvolver a doença celíaca porque você está tendo um ambiente ali totalmente propício para cair o glúten e inflamar, né? Pode acontecer que uma pessoa super saudável passe a vida inteira tendo os genéticos positivos e não desenvolva a doença, porque come saudável, não exagera no glúten e nunca desenvolveu. E pode ser que uma pessoa que tenha os genéticos positivos, que tenha esse intestino que eu tinha, que o glúten vai inflamar mais ainda aquela parede intestinal e aí cai a proteína para dentro da corrente sanguínea. E aí os anticorpos vêm batendo no intestino como se fosse um inimigo, porque ele está tentando combater o glúten, né? Como se fosse um inimigo, como se fosse um patógeno. E a tal da doença autoimune. Sim. Então você pode ter Porque daí predisposição e é não isso desenvolver que... autoimune. E é isso que as pessoas, né, têm que entender, que a doença celíaca ela é uma doença autoimune. Então, onde Autoimune. na presença do glúten, né, os anticorpos acabam atacando aquela porção ali do intestino. Né? Então, a partir E do essa momento que... diferença, né? Essa vem a diferença da sensibilidade. Legal, O vamos falar sensível sobre não isso. celíaco, né? O sensível não celíaco, ele tem todos esses sintomas, ele sofre demais com glúten, ele distende a barriga, hora diarreia, hora muito preso, e dor de cabeça, e já tá com tireoide, a tireoide não tá legal. E por quê? Porque vem de hábitos de vida, né? Ruins, e aí não vai dar doença celíaca, não tem anticorpos, vai fazer exame genético, não tem genética predisposição, mas sofre com sintomas. Então, essa é uma área que ainda está sendo muito pesquisada, mas graças a Deus está vindo muito à tona o sensível não celíaco.